Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 17º episódio do podcast SPI, Ser uma Profissional de Impacto. E eu sou a Magra Dalib. E eu sou a Luciana Gasques, e hoje a gente está aqui com uma convidada que tem, assim, um valor sentimental para mim. Ela é minha amiga de infância, a gente cursou faculdade de medicina juntas, ela é uma profissional que eu admiro, eu falo que ela é empresária, empreendedora desde a faculdade de medicina, já vendia durante a faculdade calcinha, vendia joia, é a Michele Costa, médica vascular. E Mi, é um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente, porque você, assim, falou de empresário, empreendedorismo na medicina, você é um dos nomes que vem na minha mente. Pô, eu tô muito honrada. E eu queria que você começasse, Mi, contando pra gente a sua história. Sim, bom, minha história eu vou começar da faculdade, que eu acho que esse gancho, né, do empreendedorismo. Na faculdade eu comecei, então, a empreender, eu comecei a vender, né, coisas, era uma forma de eu fazer o meu dinheiro, depois eu vi que, assim, eu conseguiria ajudar, a conseguir custear essa faculdade e tudo, com essas vendas. Então, realmente, a gente vendeu calcinha, a gente vendia roupa, a gente vendia joia. E isso foi muito importante, eu me considero uma vendedora, né, nata, eu sempre vendi, eu gosto de venda, eu gosto dessa adrenalina que fechar uma venda traz, sabe, eu sempre tive isso, é uma das coisas que eu mais gosto de sentir. E foi muito importante essa trajetória da faculdade, foi assim que eu consegui me formar, foi assim que eu consegui comprar o meu primeiro carro, que foi com dinheiro de empreender, de vendas, né, de correr atrás, eu sempre estava oferecendo, eu sempre estava preocupada em vender. E na faculdade eu tinha um desejo muito grande de fazer cirurgia geral, né. E quando eu externava isso para as pessoas, todo mundo só me vinha com os contras da especialidade, né. Todo mundo sabe que a cirurgia é uma especialidade ainda muito masculina, isso tem mudado, mas é uma coisa masculina. Então todo mundo ficava sempre com os contras: "Nossa, mas você vai viver de plantão. Nossa, mas cirurgião geral, você vai ter família, você vai ter filho, vai viver no pronto-socorro, é isso que você quer? Cirurgia geral não é para mulher", né, eu ouvia muito isso. E isso por muito tempo me gerou dúvidas do que seguir como especialidade, sabe, porque apesar de sentir, eh, dentro de mim que era isso, que essa era a minha vocação, eu ficava lutando contra isso. Então várias vezes eu até tentei falar: "Não, eu vou fazer tal coisa, vou fazer outra especialidade", com medo desse julgamento e realmente pensando de que talvez não era uma especialidade que eu fosse, conseguir conciliar com uma vida pessoal, com qualidade de vida, enfim. Mas no final, eu acho que eu sempre tive uma personalidade muito forte, né, e eu fui atrás, falei: "Não, vou fazer cirurgia geral mesmo", decidi isso. Fiz cirurgia geral no Júlio Miller, e foi, assim, uma decisão muito acertada. Mas quando eu optei por fazer cirurgia geral, eu aceitei essa sentença, sabe. Eu entrei aceitando de que realmente eu ia viver de plantão, de que realmente eu não ia ter um consultório particular, de que realmente eu ia viver na emergência, que era o que eu gostava também, não era naquela época era Eu estava ali. o que eu queria fazer. E eu não tinha exemplos de cirurgiões que viviam de consultório, né, os exemplos que a gente tinha, os professores que a gente admirava, os cirurgiões que a gente, eh, se inspirava, eram o pessoal da emergência, o pessoal do pronto-socorro, quando a gente rodava ali no pronto-socorro, então esses eram os nossos exemplos. Eu não tinha exemplos de cirurgiões bem-sucedidos no consultório, né, de pessoas que conseguiam viver do consultório, de viver 100% ali do consultório. E então eu fiz cirurgia geral, trabalhei como cirurgiã geral 2 anos, no pronto-socorro. Pronto-socorro, SAMU, adorava emergência. E aí eu acho que um ponto muito importante da minha vida foi quando eu conheci o meu marido, né. Ai. Então, isso faz muita diferença, as pessoas vocês sempre falam isso, eu também sempre falo isso, que essa é uma escolha extremamente importante, né, porque a pessoa que você tá do seu lado ou ela vai ser uma âncora ou ela vai ser um balão, né. E o Ítalo, ele me perguntou assim: "Vem cá, e aí, você vai ser cirurgiã geral, não vai fazer outra residência, outra subespecialidade, é isso mesmo?", né, na época ele fazia oftalmologia. E eu falei: "Não, vou fazer sim", eu já tinha um desejo de fazer vascular, isso é uma longa história, uma outra história, mas eu já tinha um desejo de fazer vascular.
E ele sempre me impulsionou: "Não, vamos lá, vamos fazer então, vamos correr atrás, onde você vai fazer a residência, onde que você vai se inscrever, vamos estudar". E eu lembro que ele falou pra mim: "Ó, a partir de agora é estudo, vamos correr atrás dessa residência". E um ponto muito interessante, assim, você precisou do Ítalo pra te dar esse chacalhão, né, seu esposo, a gente fala bastante sobre as pessoas que a gente convive e tudo mais. Mas é muito interessante que o médico, muitas vezes ele passa a faculdade de medicina toda, é, ou uma faculdade paga, então ele acaba a faculdade, ele precisa pagar aquela faculdade, ou assim, nunca ganhou dinheiro na vida, de repente ele começa a ganhar dinheiro no plantão, e aí é como se assim, o médico acha que ele tá ganhando muito bem por plantão. Sim. Mas quando a gente pega as 12 horas e divide o valor por hora, ele vê que ele tá sendo muito mal remunerado pela responsabilidade. Imagina uma responsabilidade que você tinha num SAMU, entendeu? E se alguém não te desse esse chacoalhão, será que a Michelle não estaria presa naquela vida até hoje? Sim, Lu, e assim, era uma zona de confortos pra mim, tá, que eu já também considerava bem-sucedida, me considerava bem-sucedida porque eu ganhava bem, mas eu trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito, sempre. Então assim, eu sempre fui workaholic, né, então enquanto todo mundo dava uma quantidade X, eu dava 2x de plantão, sempre foi assim, então eu sempre ganhei mais que todo mundo, né. Na hora que a gente ia comparar, pô, ganha bem pra caramba. Trabalhava muito. Só que assim, essa vida do plantão, ela tinha um certo conforto, né, porque você encerrava o plantão e aí acabou. Eu não tinha funcionário, eu não tinha aluguel, eu podia viajar. Gente, eu cheguei a passar 45 dias na Europa, entendeu, viajando, fazendo mochilão, porque eu troquei todos os meus plantões. Eu adiantei os plantões de 45 dias, fiz plantão loucamente, e aí as pessoas iam me pagando esse plantão enquanto eu estava viajando. Olha só, eu achava que eu estava arrasando, era o melhor negócio que poderia existir. E que o negócio que a maioria dos médicos no começo da jornada fazem, que é calcular a remuneração por plantão. Então, o que eu vejo muito dos médicos quando estão no início da carreira, é não pensar a longo prazo. Então, assim, eu quero uma bolsa. Quantos plantões eu preciso dar para comprar essa bolsa? E aí depois eu quero um carro. Quantos plantões eu preciso? E aí assim vão vivendo. E assim os anos vão passando, sem um plano de carreira, sem um modelo de negócio. E no momento que essa pessoa quiser ter um filho, sabe? Sim, e assim, é uma armadilha, né, Lu, porque você tá ganhando aquele valor X, né, por mês, porque você tá trabalhando muito, dando aqueles plantões, e você acha que você tem aquela qualidade de vida, que você pode gastar aquilo pra manter a sua vida. Então você vai lá e compra um super carro, você vai lá e financia uma casa, né, você se endivida e vira escravo dessa vida. Então é muito difícil o médico que entra nesse ninho de plantões, conseguir recuar e falar: "Opa, agora eu vou fazer uma residência e vou viver com a bolsa da residência que é R$ 2.800 por aí". E não, e espera aí, também a gente tem que falar uma coisa, que existe um outro lado. Existe um médico que quer viver assim, e tudo bem. Tudo bem. Né, e é um estilo de vida também que você pode escolher, você pode optar, desde que você esteja satisfeito com isso, e a gente fala muito bem sobre isso, que tem muitos médicos, por exemplo, às vezes a gente vai num sábado à noite num pronto-socorro, a pessoa está lá infeliz com aquilo, mal-humorada, satisfeita com aquilo, mas ela não faz nada com aquela insatisfação, e aí passa um ano, no ano que vem continua lá, no sábado à noite, a família no aniversário, festinha de aniversário do filho, ele está insatisfeito, mas o que que ele faz com essa insatisfação? Qual que é o movimento para sair disso? Mas Lu, é engraçado que quando você tá nessa vida, é parecido quando você tá num relacionamento abusivo. Você não enxerga isso, sabe, porque e eu só consegui olhar por fora quando o Ítalo falou pra mim assim: "O que você quer estar fazendo daqui 5 anos? O que você quer estar fazendo daqui 10 anos?". E assim, se você me perguntasse: "O que você quer fazer hoje?", era aquilo, eu queria estar fazendo aquilo, tá. Quando você pensa E na hora que eu pensei em 10 anos, eu pensei assim: "Nossa, será que eu quero estar fazendo isso? Será que eu quero estar aqui olha só. no SAMU, saindo pra ocorrência, na ambulância sem manutenção, com o farol queimado, pra pegar o motoqueiro, arriscando minha vida, pra drenar tórax, pra entubar, pra chegar no PS e não ter maca, pra passar o paciente politraumatizado? É isso que eu quero?". Então, foi a hora que eu falei assim: "Não", sabe. Então ele me tirou dessa nuvem que eu estava, que era a nuvem de: "Poxa, eu amando fazer isso aqui". É. E aí eu fui fazer, prestei as provas, de residência. Eu já tinha um desejo de fazer vascular, não pelo que eu faço hoje, e isso é muito interessante na minha história, porque eu fui fazer vascular,
pela parte do trauma, pela parte arterial, que era o que eu gostava de fazer e o que eu tinha mais receio. Então, assim, na hora que eu estava fazendo uma cirurgia, na hora que eu pegava um paciente grave, o que mais, me tirava da minha zona de conforto, que palpitava meu coração, era sangramento, sabe. E aí, eu passei por algumas situações que eu estava lá no caos, no olho do furacão, aquele sangramento horroroso e alguém falava assim: "Não, vamos chamar o vascular". E aí chegava o vascular pleno, ligavam para o vascular aparecia lá pleno, com cabelo lavado, cheiroso, falava: "Oi, por favor, me dá a caixa da vascular". E aí o que parecia um caos pra mim, pra ele era assim: Aquele "Deixa eu resolver aqui, deixa eu te resolver aqui, Maldi". Ele levou isso, ele resolvia, aí ele falava assim: "Pessoal, acabou minha parte aqui, muito obrigada, tchau, qualquer coisa vocês me avisam", e voltava pra casa. E aí, eu falei assim, aí eu pensava assim: "Gente, esse é o cara, né", tipo, ele era esperado igual Jesus Cristo no plantão. Na hora que chamava o vascular era um negócio assim, tipo, deixa ele chegar, sabe. Quando ele chegava, ele resolvia pleno e ia embora, tipo, tranquilo, estava em casa. E aí eu falei: "Nossa, eu preciso ser esse cara", porque assim, eu me desestabilizava às vezes o sangramento, sabe. Eu ficava assim, porque eu via que era uma vida que estava desvaindo, então assim, aquilo pra mim era uma emergência, sabe. E era o que me deixava mais desconfortável. E aí eu tinha muito isso de que eu queria ser esse cara, tá. Eu queria chegar lá, eu queria chegar lá cheirosa, vasculada, salto alta, pedir a caixa da vascular, resolver e falar: "Gente, qualquer coisa vocês me ligam, tchau". E aí eu fui fazer vascular urologista e eu escolhi inclusive uma residência que era só isso, tiro, porrada e bomba, que era Santa Casa de Campo Grande, um mega hospital, né, acho que é a 2ª maior Santa Casa do Brasil, tinha um andar que era vascular e era referência em arterial. E assim, o SUS em Campo Grande funcionava muito bem. Apesar de ser um hospital filantrópico que também tinha plano de saúde, também tinha SUS, mas o SUS funcionava muito bem. E aí tem outro ponto que eu acho que é interessante na formação médica, sabe. A gente aprende, né, os hospitais e escolas são públicos, né. Não sei na sua área, mas na minha área era muito confortável trabalhar no SUS, entendeu. Porque assim, a gente não tinha o medo de pedir as coisas, estava tudo ali, entendeu. Então eu lembro que na residência de vascular era mais confortável, eu conseguia dar um atendimento melhor para o paciente que era SUS, do que para o paciente que era convênio, que às vezes estava internado esperando autorização para fazer o procedimento. E eu já cheguei a pensar assim: "Nossa, será que eu falo para ele, pra gente transferir ele para o SUS, para eu conseguir fazer?" Porque às vezes o paciente ficava ali com dor, esperando uma arteriografia ou convênio autorizar, e o paciente do SUS já estava tendo alta, porque lá o SUS funcionava muito bem, tá. E isso é, assim, uma carapuça para nossa desculpa, carapuça, é essa palavra? Enfim, tem. É uma armadilha, assim, para nossa formação, porque você não tem referência de valores. Não existe valor no SUS, né. Ninguém fala para você: "Olha, esse procedimento custa tanto. Ó, esse material custa tanto". Você não tá preocupado com isso no SUS. Tá tudo ali, entendeu. Então, você sai da sua formação sem noção de valores. Eu lembro que quando eu terminei vascular, eu tinha uma cirurgia para fazer e eu não sabia como precificar a cirurgia. Porque quanto custa salvar uma perna? Quanto que custa pra você? Se você estiver perdendo a perna, qual é o valor disso pra você? calculável, exatamente. É incalculável, é incalculável. Então, assim, o que eu fazia não tinha valor, não tinha valor. Era um valor inestimável. Se eu falasse pra você: "Ó, se a gente não fizer essa cirurgia, você vai perder o seu membro". Quanto que isso custa? Custa tudo, a pessoa vende tudo pra fazer aquilo, tá. Então, assim, não tinha valor, a gente não sabia valor da prótese, eu não sabia o custo do hospital, porque não se falava sobre isso. A gente estava preocupado em operar, em salvar a vida, aquela correria, enfermaria lotada. Então assim, foi uma residência tiro, porrada e bomba. Mas isso é interessante, porque assim, a gente fala muito sobre isso, sobre o médico se formar tecnicamente, e é o que a faculdade e é o que a residência propõe. Se você for ver, assim, o que que tá ali proposto no programa da residência médica, de formar uma cirurgiã vascular capaz de salvar uma perna. Sim. Agora, de formar uma cirurgião vascular capaz de precificar o valor da sua consulta, da sua cirurgia, Entender o seu valor. isso a faculdade e a residência médica não se propõem a Não, fazer. esse problema Isso você tem que ir atrás e sair do que
você tem feito pelos últimos 10, 12 anos. Desenvolver novas habilidades. E aí que é o desconfortável, né, e o impacto. você sentar ali para ficar ouvindo sobre precificação. E uma coisa interessante na sua história, na sua jornada, Mia, que você falou assim: "Eu sempre fui vendedora, eu sempre gostei de vender", mas às vezes, quando chega o momento de vender o seu serviço, porque você vendia uma calcinha, você ia lá, comprava a calcinha por X, e aí você vendia essa calcinha por 2x. E aí na hora de vender o seu serviço, se você não enxerga o valor do seu serviço, como que você fez? Como que foi esse primeiro momento? Aí é tiro, porrada e pancadaria. Aí esse de fato é. Aí assim, e eu lembro que foi esse episódio que eu falei: "Gente, quanto é essa cirurgia?". Eu fui perguntar para vários professores, não eu, vários colegas, eu vi que muita gente também não sabia precificar, pessoas que estavam no mercado, assim, há 20 anos, Isso. tá, não sabiam precificar porque estavam completamente acomodados no serviço público. É, e aí eu vi valores discrepantes, assim: "Ah, eu cobraria tanto", aí o outro: "Ah, eu cobraria X", então era uma coisa, né, Meio é, sem métrica. E aí eu vi o quanto era importante, a gente entender essa precificação, a gente entender o nosso serviço, a gente entender o custo dos materiais que a gente usava, porque até então eu nunca nem tinha pensado nisso, tá. E aí, quando eu terminei a residência de vascular, que era essa residência arterial, era o que eu sabia fazer, né, arterial. Então eu sabia operar aorta, eu sabia operar carótida, eu sabia fazer endovascular. E quando eu voltei para Cuiabá, era o meu desejo voltar para Cuiabá. Já voltou direto? Já Acabou a residência? acabou a residência. No dia que acabou a residência, minha mudança já estava aqui, tá. Voltei assim, voltei e aí, de novo o Ítalo, né, o Ítalo estava me esperando, né, ele já era oftalmologista, ele estava fazendo fellow de retina, e ele já tinha aberto a clínica, tá. Então hoje a nossa clínica, ela chama Clínica Evision, porque era oftalmologia, né, foi a criação dele, ele falou: "Não", abriu a clínica, ele e um outro oftalmologista na época, e ele fez tudo, abriu, dividiu o imóvel, pegou o imóvel do zero, dividiu, transformou o imóvel numa clínica, tá. E aí quando eu cheguei, gente, eu cheguei fazendo o que eu sabia que cirurgião fazia, eu fui procurar plantão. Ó, eu estava pegando plantão de tudo. "Ah, vamos lá no PS, plantão, Santa Casa, plantão, vamos dar aula, vamos dar aula". Então assim, eu estava fazendo por quê? Porque no consultório eu ia chegar no consultório e ia atender quem, né, ia fazer o quê? E aí mas eu tinha essa coisa: "Não, eu preciso ter um consultório", eu já comecei nisso, porque a minha área já possibilitava ter um consultório, diferente da cirurgia geral, que já é mais difícil, né, porque é difícil chegar um paciente com apendicite no seu consultório, né, ele vai chegar no EPS. Então, eu já tinha esse desejo: "Já vou abrir o consultório", e eu falei: "Bom, eu vou atender na clínica com o Ítalo, né, vou alugar a sala uns dias", porque ele tinha um sócio, e assim, ele é um excelente gestor, tá. Então assim, ele é maravilhoso, ele tem uma visão de gestão, de governança, de empresa fora do normal, e assim, ele me ajudou muito nisso. E ele geria a clínica como uma empresa já. Perfeito. E aí, eu vou alugar a sala, eu pagava pra atender na sala, ou a hora da sala. E aí, quem que era o meu público, gente? O meu público era varizes, né, era doença venosa. Uhum. E minha residência não era uma residência venosa. Então, assim, eu falei: "Gente, eu preciso entender o que que", eu sabia fazer varizes, mas assim, não era aquela coisa, né, focada nisso. Então eu fui atrás, falei: "Não, eu preciso aprender muito sobre varizes". E quando você começou a atender, Mi, então tá, tem muita gente que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente, que tá nesse momento. Você: "Ah, vou começar a atender. Vou começar, tô dando plantão, tô dando aula, mas eu quero começar a atender consultório, porque é o que eu quero a longo prazo". Como que foi? Quanto que você cobrou? Você se filiou a algum convênio? Como que foi esse primeiro início? Sim. Meu início foi, eu comecei criando minha marca, né, então eu achava isso muito importante, eu criei a minha logo, foi um processo muito gostoso de criação, a minha papelaria, né, então eu me senti dona pela primeira vez ali do meu nome, né, é isso aqui, esse é meu nome. Você já entendia, já pode te interromper, você já entendia que o seu nome era sua marca? Você já tinha essa consciência naquela Tinha essa época? Maravilha. consciência, eu já tinha essa consciência, tanto é que a minha logo até hoje é a mesma, tá, eu tenho super carinho por ela. E foi muito gostosa essa criação da logo, da papelaria e tal, e comecei a entender, eu precificava e eu já atendia convênios. Por quê? Porque a clínica atendia convênios, então a gente eu já aceitava, na época eu não era cooperada da Unimed,
ainda, mas eu já atendi os outros convênios, então Bradesco, MT Saúde, a gente conseguia atender pela clínica, tá. E eu vou falar que eu me sentia mais confortável atendendo os pacientes do convênio do que particulares, tá, porque Naquela época. naquela época, tá. Então já não sei, Lu, eu acho que eu ficava mais confortável, sabe, que era convênio, não sei. Mas era uma coisa que eu sentia, eu tinha um desconforto quando o paciente era particular, sabe, parecia que era mais difícil tudo, era mais difícil pedir exame, era mais difícil levar para o centro cirúrgico, tudo era mais di o convênio não, o convênio eu pedia cirurgia, o convênio autorizava, acabou, tá. Então eu tinha que passar uma série de orçamentos, uma série de orientações no paciente particular que do convênio era muito natural acontecer. E aí, eu comecei a atender esses convênios, eu tinha o paciente particular, na época eu não fazia ultrassom, tá, né, na clínica, não tinha nem ultrassom bem no início. Por quê? Porque todo mundo mandava os pacientes para fazer numa clínica credenciada do convênio. Então, para mim, o normal era isso, era eu fazer a sua consulta, a sua história, a sua anamnese, falar: "Olha, Luciana, então você vai lá, faz esse exame", eu solicitava o exame. Vai lá, faz esse exame, traz o exame para mim pra gente definir a conduta, tá. E aí ia pra uma clínica, que era só de exames, né, que tem várias na cidade, e eles me mandavam o laudo desse exame com um mapeamento bonitinho e eu tomava minha conduta em cima disso, tá. E gente, a verdade é que eu comecei a me sentir desconfortável, tá. Eu comecei a ver que não estava legal o que eu estava oferecendo ali de tratamento, eu precisava correr atrás, porque eu vi que as coisas aqui eram muito atrasadas, sabe. E que se eu ficasse nessa ambiência aqui, se eu ficasse convivendo aqui com o que eu via, eu ia ficar na mesma coisa. Então veio desconforto, né. Eu me senti desconfortável, eu falei: "Não, não tá certo", sabe, eu senti que não estava certo aquilo. E aí que foi quando eu comecei para São Paulo. Eu já fazia uma pós no Einstein de endovascular, que era arterial, eu ia todo mês para São Paulo, então assim, eu já convivia com cirurgiões vasculares no Brasil inteiro que já tinham outras mentalidades. Eu falo que a minha história, ela também coincide com a evolução do tratamento de varizes, sabe, não foi só que aqui estava atrasada, é que estava evoluindo, tá. Então assim, foi uma história que foi casada. As tecnologias, o laser, a evolução do tratamento de varizes veio na mesma época que eu estava ali naquela curva também de atendimento, de aprendizado, de crescimento. E eu sempre fui muito aberta a aprender, então assim, eu acho que isso é uma característica muito especial que eu carrego, é essa humildade de entender que eu não sei tudo e que eu vou buscar, e eu tenho muita tranquilidade de mudar de opinião, tá. Então se você me convencer que é melhor, eu posso ter defendido isso até hoje, mas se você me trouxer evidência, científicas, se aprova, se você tem resultados, se você me provar isso, tranquilo, eu mudo de opinião e a partir de hoje a gente tá junto, tá. Então eu tenho essa e aí eu comecei a buscar, comecei a fazer pós-graduações, comecei a fazer pós-graduação de Doppler em São Paulo também. Fui aprender a fazer ultrassom, porque a residência também era muito pobre nisso, a residência de vascular, e eu vejo hoje que todas as residências de vascular são pobres nisso, tanto é que existe o R5 de Doppler, né, então um R+, uma outra residência para fazer isso. E foi quando eu senti a extrema necessidade de comprar um ultrassom para o meu consultório. Eu comecei a ver que eu não ia, conseguir examinar meus pacientes, não estava a melhor maneira examinar meus pacientes sem ultrassom, estava desconfortável de ver o meu paciente pelos olhos do outro. E tem uma coisa que é interessante nessa história, é que se a gente for colocar, na ponta do lápis, né, então assim, um Doppler custa X, mas o tempo que você estava perdendo você vem na primeira consulta, eu faço uma anamnese, você vai embora e você volta para um retorno só para olhar aquele ultrassom que você foi fazer, então se a gente põe isso na ponta do lápis, na verdade o ultrassom tá te economizando tempo, porque você faz ali naquela primeira consulta já. Sim, Lu, hoje eu também concordo com isso, mas na época, vendo as outras pessoas fazendo, como elas faziam, é um exame de difícil execução, tá, Sim. é um exame demorado, o Doppler não é um exame rápido. Então assim, você tem uma curva de aprendizado grande do ultrassom, tá. É muito desconfortável começar a fazer ultrassom, porque você demora muito, tá. E você tem que ter segurança de que aquele seu exame é fidedigno, tá real, eu tô enxergando aquilo ali, tá. E assim, uma coisa que eu bato na tecla é que, parece que é estética, parece que é simples, mas doença venosa é super complexo, tá.
A anatomia venosa é extremamente complexa, então, assim, você começar a entender tudo isso, fístula arteriovenosa, características do exame, leva tempo. Então eu lembro que quando eu comprei o ultrassom no consultório, eu me senti extremamente desconfortável de ter que fazer os exames, porque agora eu não tinha mais desculpa, né, eu não tinha desculpa, eu tinha que fazer os exames. E eu conseguia fazer o exame, inclusive, pelos convênios que eu atendi, então, assim, não tinha como eu não fazer aquele exame, não tinha mais a desculpa de eu falar: "Ó, vai lá, faz e volta", tá. Então, eu lembro que por muito tempo, assim, foi desconfortável. Hoje, eu não consigo mais ver um paciente sem ultrassom, não consigo. Hoje não tem essa opção no meu consultório, tá. A minha consulta é parte do meu exame físico, é. E na época não, então assim, você hoje é muito natural eu falar isso, mas existem muitos na verdade é uma exceção vascular que faz o ultrassom na consulta Perguntar exatamente isso. Não é o comum. não, é uma exceção, tá. Inclusive tem muitos vasculares que são sócios da clínica que manda o paciente lá para fazer o exame com ele, na clínica, na outra clínica do exame e volta para o consultório dele, porque nem tem ultrassom ali no consultório, tá. Então assim, não, é uma exceção, o vascular que faz o exame ali na hora. E assim, hoje não entendo como, né, hoje eu não entendo como. Então assim, passado essa minha curva, aonde eu cheguei hoje, já não consigo mais ver um paciente sem ultrassom. Mas esse foi o primeiro ponto, então eu comprei o ultrassom, comecei a fazer ultrassom em todo mundo, comecei a treinar ultrassom, tudo. E aí, ia muito para São Paulo, né, fazendo essas pós, então pós de estética, pós de varizes, e aí vieram os lasers, né. Laser, 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 você chegava aqui em Cuiabá, ninguém tinha laser, um tinha laser, colocava o preço que queria, os outros falavam que laser não resolvia nada, que laser era para enganar paciente, porque nós éramos cirurgiões e cirurgião resolve em cirurgia, que quem estava fazendo laser estava enganando os pacientes, estava fingindo que estava tratando e não estava, que disparava o laser, mas que na verdade o que resolvia era a escleroterapia. Então, gente, eu cansei de ouvir isso, né. E o investimento era alto, lembrando que eu ainda estava ali dando plantões, né, eu ainda trabalhava e no convênio, e trabalhava como vascular na Santa Casa, trabalhava no pronto-socorro de Várzea Grande como vascular, eu dava vários sobreavisos, eu tinha virado aquele cara, né, o cara eu tinha virado. O laser, 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 e eu lembro que um dia eu cheguei aqui em Cuiabá e eu cheguei triste, assim. E aí meu marido falou: "Nossa, o que que foi, né, você tá triste?" Eu falei assim: "Eu tô triste porque eu preciso ter um laser, eu preciso ter laser, não tem como eu ser vascular sem laser. Eu aprendi agora que não tem, que a vascular de agora é com laser, entendeu? A minha especialidade tem o uso do laser, o laser é fundamental." Aí ele falou: "Então vamos comprar esse laser." Aí eu falei: "Mas são 2 lasers." Só mais um que eu quero. "Não, não é só um, são 2." Aí ele falou: "2 lasers?" Eu falei: "É, 2 lasers, é um laser para o consultório, que é o laser transdérmico, e o outro laser é o laser do centro cirúrgico, né, que é o laser endovenoso para tratar veias maiores." Ele falou: "Mas você já sabe usar esses 2 lasers?" Eu falei: "Sei, mas eu vou aprender melhor ainda, não." Aí ele falou: "Então compra tudo, vamos comprar os 2 lasers, o resfriador de pele", que na época eu não tinha ainda também. Gente, eu sei que eu comprei tudo numa tacada só. Fui lá e comprei, morrendo de medo. E todo mundo falava pra mim que eu era louca, que eu ia demorar anos pra pagar aquilo, que eu estava me endividando à toa, que quem que ia ser o paciente que ia fazer laser lá no meu consultório, Olha só. tá. Então assim, isso foi o que eu ouvi dos meus colegas, Uhum. tá, que também não tinham. E aí, eu falei: "Não", comprei, e eu lembro que foi assim, muito interessante, é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você muda uma chave. Na hora que você compra o aparelho, quando eu comprei o aparelho, ele ia demorar 5 meses para chegar. 5 meses, era fila de espera, faturar, nã-nã-nã, então assim, sei lá, eu comprei em outubro, ele ia chegar em fevereiro. Você já foi falando para todos os pacientes? Eu comecei a vender o laser. Eu comecei a virar pra pessoa e falar assim: "Ó, sua perna é de laser, não dá pra operar", porque não dava mesmo, entendeu. Então assim, tinha o paciente que era o da aplicação, tinha o paciente que era da cirurgia, e aqui no meio tinha uns 90% que era o paciente do laser com a esclero, do consultório, que era o paciente que a gente operava. E ele era do laser, entendeu. E depois eu tinha que ficar melhorando ele aqui. Então, eu comecei a conseguir triar, foi uma chave assim, ó. Eu falei: "Não,
você é o paciente do laser. Eu ainda não tô com laser aqui, mas meu laser vai chegar, a gente vai agendar. E é tanto, tá? E aí, antes do laser chegar, eu já fazia um acompanhamento com uma vascular que já ensinava como é que fazia os planos de tratamento, como é que usava o laser, isso aí eu já tinha uma noção, porque eu já fazia também essas pós em São Paulo. E aí eu falei: "Não, tranquilo", então comecei a vender. Então, gente, quando o laser chegou, eu já tinha o dinheiro de pagar o laser, Olha isso, ó. todo. Então, assim, eu não fiz nenhuma dívida com o meu laser, porque daí eu trabalhei esses 5 meses como ninguém, porque eu tinha uma conta para pagar, né, e eu já tinha vendido vários tratamentos que eu ia começar a fazer, sem o laser chegar. E como eu disse, eu sou boa boa Mas vendedora. eu acho que essa é a maior dificuldade dos médicos, entender que no final do dia todos nós somos vendedores, mas você vender com ética, algo que você vai entregar o melhor para o paciente, Sim. né, você vai Pessoa, sabe, eu falei: "Olha, o seu caso não é o que era aqui a gente resolvia, o que era esclero a gente resolvia, mas o laser que eu ainda não tinha, eu fui segurando essas pacientes e quando o laser chegou, eu lembro que eu fiquei, ó, trabalhando ali, fazendo laser loucamente, sabe. E assim, muito crítica com os meus resultados. Então assim, muito crítica, muito foto, vamos ver como é que ficou. E resultados começaram a ficar muito bons, tá, porque eu vi ali: "Ah não, essa não ficou legal, vamos mexer aqui". Comecei a entender mesmo física, tá, então eu mexo muito nos parâmetros do laser, então assim, é como se o vaso falasse comigo, sabe: "Ó, não é esse parâmetro aqui". Eu não fico em parâmetros fixos que os cursos ensinam, sabe. Eu entendi como é que o laser funcionava. E eu acho que isso fez toda a diferença nos meus resultados. Então hoje eu olho para uma pele, eu olho para um vaso, eu olho para a profundidade, para o calibre de um vaso, eu falo: "Não, espera aí, é isso aqui, é". Tem algumas coisas, Mi, que eu quero falar sobre, assim, alguns insights dessa parte da sua história, que são muito interessantes, até para quem estiver acompanhando que não for da área da vascular. Então, assim, primeiro, você não escutar a negatividade dos semelhantes, porque muitas vezes aqueles colegas que estavam te falando: "Não faça isso, não compre, você vai se endividar", não é por mal, é porque eles têm o medo deles e eles estão transmitindo isso pra você, e você acreditou em você estava ali, convivendo com aquelas pessoas que estão em São Paulo, que estão tendo resultados melhores do que você. Você falando: "Por que que eu não tô entregando esses resultados para o meu paciente? Eu vou lá, eu vou fazer, e vou trazer pra cá. eu vou trazer para cá". Outro ponto, vender de forma ética, porque quando você acredita que você tá oferecendo o melhor para o seu paciente, você vende fácil. Por quê? Porque você não tá fazendo nada A verdade comunica, né. que te incomode. Sim. Então, você realmente acredita que aquilo é o melhor para o seu paciente, e no momento em que você explica, orienta o seu paciente, a compra é inevitável. Eu falo isso: "Ah, por que que você vende melhor?". Não é que eu vendo melhor, é que eu tenho, primeiro, tempo e segundo, comunicação com o meu paciente. E isso é uma coisa que eu admiro muito em você, que você é uma comunicadora. Então, mais do que uma vendedora, você é uma comunicadora, você consegue, transmitir em palavras, fáceis para o paciente que é leigo compreender o que você está falando e acreditar e comprar a sua ideia. Porque é isso. E eu acho muito importante essa informação. Eu quero que o meu paciente tenha informação, sabe? Eu acho assim que isso é parte da consulta. Você orientar, você ensinar. Eu brinco, vem aqui que eu vou te dar uma palestrinha agora. É a palestrinha da varizes, porque a pessoa tem que entender o que que ela tem. Ela tem que entender que varizes não voltam, né? Ela tem que entender que nós estamos diante de uma doença de predisposição genética crônica. Né, a gente tem que parar de falar que salto causa varizes, que foi porque você usou salto, não é, entendeu? Não é porque você fez escleroterapia ali que voltou, não voltou. Então, assim, o paciente tem que entender para ele também educar, né, o paciente Como é tem que ele usa a paciência dele, né. os semelhantes. Então eu tenho muito isso na minha consulta. E aí, foi o natural do laser vir evoluindo, tá, eu convenci muita gente a comprar o laser, muita gente da minha área a comprar o laser aqui em Cuiabá, tá. Eu fui uma incentivadora disso, inclusive eu incentivo. Teve até uma situação bem engraçada, que um vascular me encontrou uma vez num congresso, um senhor daqui de e ele falou assim e ele me encontrou e falou: "Ah, e aí, o que que você acha do laser?" Eu falei: "Doutor, tem que ter laser, vascular tem que ter laser, faz parte agora nossa especialidade mudou, a gente precisa do laser, o laser é uma tecnologia que ajuda muito a gente". E aí ele foi e comprou o laser.
Aí teve uma reunião científica que eu não estava presente. E ele falou assim: "Então, eu encontrei a Michelle num congresso, ela me fez comprar o laser e eu nunca usei o dis inclusive eu queria devo". Eu falei: "Oh, meu Deus, não, calma". E foi muito engraçado, porque eu nem estava na reunião, e aí os outros colegas falaram: "Michelle, você foi lembrada lá, porque ele falou que você convenceu ele a comprar o laser", porque realmente eu vi, assim, os resultados, impactantes. E eu acho que hoje a minha especialidade, ela tá no melhor momento dela, porque nunca houve um momento melhor para tratar varizes do que hoje, tá. E eu acho que o laser foi um insight, e foi a possibilidade de fazer o que os outros não faziam e talvez de conduzir a minha carreira e o meu consultório de uma forma diferente, Teve um tá. diferencial muito grande. E aí o consultório começou a encher, né, começou a lotar, começou a vir uma demanda de pacientes particulares, convênio, eu me cooperei à Unimed, então também tinha esse volume grande da Unimed. E eu me vi na situação de ter que abandonar os meus plantões, de ter que abandonar a aula. Então o que que aconteceu? Eu precisava dos dias no consultório, e aí eu fui dispensando as coisas, né, a primeira coisa que eu me desfiz foi a aula, falei: "Bom, vou parar de dar aula porque eu preciso desse tempo, esse tempo está sendo precioso aqui na clínica, né". Nesse momento eu já era sócia da clínica com o Ítalo, então assim, já não tinha mais esse oftalmo, ele já tinha vendido essa parte da clínica dele pra gente, eu já era sócia, então hoje nós somos sócios, 50%, 50%. A clínica chama Evision, Cirurgia Vascular e Oftalmologia, eu não mudei o nome, né, mas a clínica é a cirurgia vascular. E então a gente já levava esse negócio mais como uma empresa mesmo, né, então já foi uma coisa que a gente foi profissionalizando. Gestão de pessoas, processos, tudo que a vida de empresário A vida que não é fácil. E aí eu fui me desfiz da aula, me desfiz do pronto-socorro de várzea gran e sempre assim: "Nossa, mas será que eu saio? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou", né. E aí uma coisa que eu vi, assim, que era muito interessante, é que eu acredito muito em energia, tá. E quando eu tomava uma decisão dessa, né, à base de muita oração: "Deus, será que eu tô fazendo coisa certa e tal?", ele me dava respostas muito claras, sabe. Então assim, quando eu me desfazia, tipo, eu me desfiz da Santa Casa, era quarta-feira, né, quarta-feira livre, a quarta-feira está livre. O consultório estava lotado nos outros dias, mas na quarta não, né, a quarta tinha acabado de ficar livre. E assim, imediatamente na outra semana eu tinha respostas, assim, tratamentos que eu começava a fazer, que a paciente estava querendo aquele dia, sabe, assim, umas coisas assim, umas mensagens. E eu sinto muito isso, que a partir do momento que você se abre para uma nova coisa, que o novo se abre para o novo se abre para você. E que você concentra a sua energia ali. ali, band, né? Você coloca a sua energia ali, então você tá com E você não tá muito preocupado com outra coisa, é isso. né, você tá ali, você tá focado. Então assim, isso, fez muita diferença. Eu acabei saindo, a Santa Casa foi o último que eu saí. Foi meu último serviço SUS, né, que eu ainda trabalhei como vascular, como médica, e assim, com bastante pesar, tá, não eram processos fáceis para mim sair. Porque, gente, veio de uma bagagem de anos, e ali era a oportunidade que eu tinha de fazer uma varizes bem feita pelo SUS, tá, de mudar a vida de uma pessoa, de fazer uma amputação, coisa que eu não fazia nos outros serviços, e é uma cirurgia que eu gosto de fazer, salvar uma vida, né, perder um membro, mas salvar uma vida. Então assim, eu tinha, e eu gostava disso, sabe. Eu falo que, eh, essas trocas também vêm com dores, né, dores da gente abandonar quem a gente era, né, pra gente virar quem a gente vai ser. Então, assim, eu lembro que sempre foi um grande conflito pra mim: "Ai, será que eu saio? Será que eu não vou conseguir conciliar? Mas será que se eu atender até mais tarde nos outros dias", sabe. E foi muito natural, as coisas foram acontecendo, e hoje, eu ainda atendia convênio, né. E, eu acho que foi a maternidade. Mas, gente, esse vai ser o tema para o próximo episódio. A gente vai gravar ainda um episódio da Michelle mãe. Como que foi a vida dessa cirurgiã vascular depois que ela se tornou mãe? Porque até agora
foi uma loucura, como ela mesma diz, tiro, porrada e bomba. Mais uma jornada inspiradora, Mi, que assim, que, né, todos os passos e tudo que você compartilhou, quanto vai inspirar outras pessoas. E uma coisa para mim que ficou muito clara aqui, que você em vários momentos teve medo, mas você foi com ele mesmo, sabe? Então, para mim, o ato de coragem não é a ausência de medo, mas você ir com ele, e você foi e encarou todos eles. Então, parabéns. Até a próxima, pessoal.